que bateram as 10 da noite e saíram as primeiras projeções, começou a desenhar-se o que acabou por ser uma vitória estrondosa para os conservadores de Boris Johnson nas eleições gerais do Reino Unido, a mais significativa desde 1987, quando era Margaret Thatcher que liderava os conservadores. Ao mesmo tempo, os trabalhistas começaram a ter que pensar em como lidar com uma das suas piores derrotas de sempre. Sejam então muito bem-vindos ao Mundo aos Seus Pés, o podcast de secção internacional do Expresso, que nesta edição vai analisar os resultados da noite eleitoral no Reino Unido. Parece que os britânicos querem mesmo acabar com a tragicomédia do Brexit, mesmo os que apoiam a permanência do Reino Unido não é. Será que o Reino Unido está mesmo a sofrer de um caso sério de Brexit fatigue? Não podemos explicar já todas as razões que levaram a esta claríssima maioria conservadora, mas podemos tentar. E para isso, temos à mesa Hélder Gomes, jornalista do Expresso, Jethro Sotar, tradutor literário a viver em Portugal desde 2012. Sim, olá, boa tarde. E não esta mesa, mas talvez à mesa de um belo pub em Londres. Ele logo nos dirá. Está o Pedro Cordeiro, editor da secção de Internacional do Expresso. Eu sou a Ana França, jornalista nesta mesma secção. Olá, Pedro. Hello to all. Olha, começo então por perguntar-te. Houve festa conservadora nas ruas ou os britânicos não são dessas coisas? Vamos lá ver, aqui não há, como nas eleições portuguesas, um local, uma sede onde se concentram à espera dos resultados os figurões de cada partido. Portanto, as pessoas estão cada uma no ciclo eleitoral por onde concorreu, portanto, são dispersos até à contagem terminar, e a contagem em alguns ciclos eleitorais dura até à madrugada, bem e manhã. Hoje, o último de todos foi o St. Ives, que já só anunciou hoje à tarde, até porque inclui umas ilhas, as Scilly Islands, onde o tempo estava muito mal, portanto era difícil transportar os votos para a Inglaterra, e então as pessoas são mais dispersas. Ainda assim, de madrugada, Boris Johnson acabou por se juntar a uma quantidade de apoiantes aqui numa sala de eventos no centro de Londres, onde foi vitoriado. Hoje nas ruas não se via propriamente uma festa organizada, mas não só se ouvia conversar muito sobre eleições por todas as zonas de Londres, como além disso também nos sítios como em Downing Street, onde o Primeiro-Ministro há pouco discursou, havia obviamente pessoas a favor e contra a fazer ouvir o seu sentimento. E qual era o discurso, qual é a súmula que podes fazer do discurso de Boris Johnson, que já foi recebido pela Rainha e voltou a Downing Street? Exatamente, ela deu um discurso altamente conciliador no tom, a dizer que a árida discussão do Brexit tem de terminar, mas ele, apesar de vitorioso, magnânimo em relação àqueles que, diz ele, que vacilaram ao fazer a cruz, porque obviamente houve muita gente que votou conservando o Partido Conservador pela primeira vez, e que, nomeadamente nas zonas do interior e norte de Inglaterra, que eram tradicionais votantes trabalhistas. Agradeceu também àqueles que, não tendo votado nele e querendo ficar na União Europeia, são pessoas com quem Boris diz contar para o futuro do Reino Unido. Portanto, há aqui uma ideia de aquilo que aqui a Inglaterra chama de One Nation Tory, que é um governo conservador preocupado com os mais desfavorecidos, um governo conservador que, longe de entrar em políticas de austeridade ou de deixar as pessoas entregues à dureza do mercado, pretende que o Estado tenha um papel, nomeadamente naquela que é a preocupação maior do povo, expressa em tudo que é estudo de opinião, que é a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Nisto, como noutras coisas, Portugal e o Reino Unido parecem ser aliados. Muito bem, olha, eu vou passar aqui então ao Jethro Sotar. Ele é tradutor literário a viver em Portugal há 7 anos. Jethro, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para estares aqui. Tu tens uma história curiosa. Tu nasceste em Sheffield, mudaste a dada altura para Londres e depois mudaste para Lisboa. Tens uma mulher escocesa e acabaste, como a Ana dizia no início do podcast, acabaste por optar por tirar um passaporte irlandês. És um europeísta convicto. Pois é, e como eu sou britânico e essas eleições são uma coisa que eu acompanho como um fanático, não? São os que mais me interessam e mais me animam. Mas sim, eu gosto de viver em Portugal, eu gosto assim de viver fora do Reino Unido
E também eu gosto de ser europeu em termos práticos, mas também simbolicamente. E como eu tinha uma avó irlandesa, parecia lógica, como muitas outras pessoas também faziam, pedir o passaporte irlandês e ter a dupla nacionalidade. Mas essa quer dizer que a minha situação, em termos práticos, é mais fácil, mas há muita coisa mais importante da minha situação residencial, vamos dizer. E eu sou contra o Brexit, contra os Conservatives e também contra a maneira de fazer política assim de sujo. Então foi uma derrota bastante grande em três... Essa derrota suja, essa forma de fazer política suja, o que é que viste durante estas eleições? Foi muito falado, não é? Que te chocou particularmente? Sim, também é um pouco difícil analisar, porque é tão coordenado, ou seja, não me mandam mensagens em Facebook porque sabem que eu não vou votar em Conservatives, eu não sou um swing voter, mas sabes que existe esta máquina de propaganda. Mas também sempre existiu coisas assim, não? O partidanismo da prensa, mas a maneira hoje em dia como social media de fazer isto. Mas também até podes, eu vi entrevistas com gente que ia votar para Boris Johnson e para the Conservatives por primeira vez na sua vida. E muitas vezes o jornalista falou, mas ele é meio mentiroso, não? Sim, claro é, mas não importava. Era como dizer, sim, mas e que todos são, então vamos com isto. E formam parte da política do mundo, não? Agora, com Trump e Brasil e muitos lugares. E para saber que estava a acontecer e dar um voto de aprovação a essa maneira também era outra maneira para a tristeza. Pedro, eu gostaria de te chamar agora novamente à conversa para falar um bocadinho dos resultados. Houve então essa vitória esmagadora para os conservadores, a derrota é igualmente esmagadora e histórica para os trabalhistas, mas depois também houve dados interessantes, como o facto da Jo Swinson, dos liberais-democratas, ter apostado forte numa retórica anti-Brexit e ter-se espalhado ao comprido. É verdade. Temos os dois partidos de oposição, os maiores partidos de oposição de âmbito nacional, digamos assim, tanto trabalhistas e liberais-democratas, ficam decapitados. O Labour, porque é preciso recuar até antes da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, para encontrar um resultado tão desastroso. 1935, não é? E de facto, os liberais também, porque não só não subiram, pelo contrário, perderam. Eles tinham ganho até alguns deputados ao longo da legislatura, dissidentes, trabalhistas e conservadores, por causa precisamente do assunto do Brexit, acabaram por ficar reduzidos a 11 deputados, e a própria líder, que só está no cargo há 4 meses e que no início desta campanha dizia que ia ser primeira-ministra e revogar o Brexit sem passar por referendo, acaba ela própria por ser corrida pelos eleitores e necessariamente também já anunciou a sua demissão. Portanto, isto ainda dá mais força à maioria de Boris Johnson. Na verdade, os outros partidos também não tiveram, os partidos mais pequenos, não tiveram grande subidas, nenhum deles. Falaremos para justificar talvez um pouco da Irlanda do Norte aqui a bocadinho, mas o único que de facto sobe entre a oposição é o Partido Nacional Escocês, que tem um ganho líquido de 13 deputados e que não deixará, obviamente, também de fazer sentir politicamente isso, nomeadamente no que diz respeito a referendar de novo a independência. Agora, quer o Labour, quer os liberais-democratas vão ter de encetar uma reflexão muito aprofundada sobre aquilo que falhou, e que foi muito, e perceber qual é o perfil do novo líder que vão querer eleger, que é uma coisa que vai, portanto, uma discussão e uma competição, necessariamente, que irá abrir-se no imediato e durar agora alguns meses, provavelmente. Pedro, pergunto-te eu, quem é que se está a perfilar para esse top job neste momento?
Bom, eu no caso dos liberais democratas não sei muito bem porque muitos deles também foram perder os seus assentos parlamentares. Sim, mas mais no Labour. Fala-se muito de Ed Davey, que é a pessoa a quem Joe Swinson derrotou há 4 meses na última contenda pela liderança, portanto penso que é por isso que se fala dele. Mas mais importante, uma vez que os liberais democratas estão reduzidos a uma expressão mínima, mais importante será o futuro do Partido Trabalhista, porque claramente é entre conservadores e trabalhistas que têm rodado a alternância democrática no Reino Unido. Os trabalhistas, neste momento, se esta legislatura durar os 5 anos, como é normal que dure, vão chegar ao fim da legislatura estando fora do governo há 14 anos. Antes disso tinham estado 18 anos fora do governo nos tempos de Margaret Thatcher e John Major, e portanto há aqui uma reflexão muito importante a fazer entre há também, se há que reconciliar o Reino Unido em relação ao Brexit e a todas as eleições e referentes que têm havido nos últimos anos, na Escócia, em relação ao sistema eleitoral, as legislativas várias, portanto foi a 4ª vez em 10 anos que houve eleições legislativas. Além desse fastígio que há também um próprio Labour, para o Partido Trabalhista, toda a necessidade de se reconciliar e de se encontrar consigo próprio e perceber para que é que se pode servir e a quem e como é que se tem de dirigir. Porque, na verdade, o partido vive, desde a eleição de Jeremy Corbyn há 4 anos, numa grande disputa interna entre uma ala mais à esquerda, liderada por Corbyn, e os, não queria dizer saudosos, mas alguns tal de Tony Blair. Do blairismo, porque o Tony Blair, que era o governo vazia mais centrista do Partido Trabalhista e que saiu muito mal visto, sobretudo por causa do disparate que foi a guerra do Iraque, para todos os efeitos, foi o último primeiro-ministro, o último líder do Partido Trabalhista Britânico a ganhar eleições. A última eleição que este partido ganhou foi em 2005 com Tony Blair. E os partidos, um partido da dimensão do Labour, se não serve para governar, também não serve àqueles a quem nasceu para servir, digamos assim. E foram eles que viraram as costas ao Labour. O Labour perde votos de forma impressionante em toda a Inglaterra e, sobretudo, nas zonas que eram os seus bastiões eleitorais, portanto, as zonas do norte e centro do país, zonas onde estão a passar por uma transição com o fim de certas indústrias e a emergência ainda pouco definidas de outras, sítios onde realmente as pessoas não só deixaram de votar no Partido Trabalhista, como efetivamente votaram nos conservadores. Houve círculos vários que elegeram pela primeira vez em muitas décadas, ou desde sempre, um representante conservador. E isso é muito relevante e obriga o Labour a uma autocrítica que até agora ainda não se viu. Tony Blair, aliás, num evento recente da Reuters, disse que nem um nem outro mereciam ganhar, ou seja, estas eleições. Jethro, eu pergunto se estes dois líderes, Boris Johnson e Jeremy Corbyn, há até quem acuse dentro do Partido Trabalhista Corbyn de ter formado um mini-partido e depois o Johnson, mas quer dizer, isso acaba por, depois da última noite, as críticas ao Johnson acabam por se esfumar, mas estes dois líderes, estas duas lideranças dos dois maiores partidos no Reino Unido tiveram peso na hora de votar. Por um lado tinhas um Johnson que queria cumprir o Brexit e isso foi uma mensagem simples que traduziu no voto. Por outro, o Corbyn, que está acusado por acusações de que não se quis retratar. Sim, eu acho que bom, pelos dois lados, porque nem Boris Johnson nem Corbyn eram muito popular com os gente que normalmente votam nestes partidos não gostavam eles como líderes e havia uma troca. Porque, bom, várias motivações. Para voltar ao que eu estava a dizer antes sobre a política suja, Corbyn não é muito bom político, nem líder do partido, nem nada, mas também não é mau pessoa. Passa toda uma vida de tentar melhorar a vida das pessoas, tanto
na zona dele, mas também os menos afortunados. Então ele é uma boa pessoa e foi pintado como antissemita, antipatriótica, terrorista. Bom, e não é justo. Mas para voltar um pouco atrás, perguntasse sobre o perfil do novo líder da Labour. E é interessante pensar um pouco no perfil também do votante, porque o perfil do, vamos dizer, o votante mais típico do Labour hoje em dia, comparado com 40 anos atrás, é totalmente distinto. 40 anos atrás era do classe operário, como eu estava a dizer, nestas cidades agora post-industriais, etc. E agora ela já estava a passar para os conservadores. Mas, por outro lado, havia muitos votantes normalmente que votam nos Tories que não gostaram da mensagem de Boris Johnson tanto que votaram para a Labour. Então, em Londres, em bairros na periferia de Londres, que tradicionalmente era mais conservador, já estava a ser mais liberal. No sentido, não sempre... Parece um contágio do centro de Londres para... Sim, também porque as pessoas não podem... Não conseguem ver em Londres no centro. E vão cada vez mais... Sim, os casais liberais vão povoando, não é? Mas também eu acho que há uma mudança um pouco no perfil, tipo... não é tão fácil dizer se é de esquerda ou de direita, mas pode ser, por exemplo, de esquerda economicamente, mas um pouco conservador socialmente. Ao contrário. Sim, e então agora de conservativos não sabem continuar a ser como eram, tradicionalmente era isto, ou reinventar-se e igual agora é o momento, eles têm que decidir. Mas não podes fazer sobre tudo esse para perfil, todos. Que é que consegues distinguir algumas características que talvez agora sejam... Sim. Olhando para o Corbyn, olhando para o Johnson, não que o Labour tenha necessariamente que se aproximar dos conservadores, mas o que é que seria uma figura unificadora? Não, talvez não um nome, mas um perfil, um bloco de características. Bom, para começar, Corbyn é de Londres, toda a vida é em Londres, e há críticas que Labour já é visto um pouco como claro, é um clichê metropolitano, elite de intelectuais artísticas em Londres. Bom, então, um perfil seria maior, alguém que não é de Londres, também alguém que não era uma política... A vida toda. Sim, e talvez o voto tradicional da Labour tem mudado um pouco por isto também, que o perfil dos políticos também mudou. Já é uma carreira, em vez de... Bom, já tem uma experiência e representar um pouco mais o distrito. Mas vai ser difícil. Eu também gostaria de ver uma mudança no sistema. É sempre Labour e Tories, dois por causa grandes. do winner takes all. Sim. O sistema é um pouco... Agora, claro, não podes dizer isso de dois partidos, porque o SNP é uma presença bastante grande, onde antes era Labour. Mas há alguma forma mais representativa do voto e, bom, temos que, eu acho que, acostumar-nos um pouco em ter mais partidos. Em Portugal, Irlanda, Espanha, todos têm mais partidos. Mesmo que sejam pequeninos. Sim, mas assim podes formar uma coalição. Ou, bom, não é sempre perfeito, mas é uma maneira um pouco mais adulto, eu diria. Mas agora... tens que, um bloco ou outro, que é Labour e Tories, tentando fazer ser popular para todos, não sei se funciona hoje em dia. Eu queria perguntar, Pedro, se não te importas, também o que é que tu... Bom, isto foi por causa do Brexit, não é? Foi a eleição do Brexit, o Brexit Election, toda a gente dizia isso. E, então, o que é que agora acontece em relação ao Brexit? O Boris Johnson chega a Downing Street, tem uma maioria... que já não, ninguém consegue continuar a negar que o país não quer que o Brexit se conclua, claramente quer. Quais são, então, os próximos passos na concretização do Brexit? Ora, com muita rapidez, o Primeiro-Ministro vai querer, de facto, encerrar esse dossiê. Ou, pelo menos, a primeira fase deste dossiê, que é, como quem diz, tirar efetivamente o país da União Europeia no dia 31 de janeiro. Isso passa por conseguir aprovar o tal acordo de saída que Theresa May tentou
3 vezes e fracassou, e que Johnson também não conseguiu com a bancada parlamentar que tinha herdado, que era uma bancada sem maioria absoluta, agora tem uma maioria confortável e tem, sobretudo, todos os deputados eleitos nas eleições de quinta-feira comprometidos a apoiar o seu projeto, porque ele até expurgou o grupo parlamentar daqueles rebeldes que votaram com a oposição noutros, tanto aqui aos agora, provavelmente antes do Natal, a ideia é que o Parlamento retome funções já na segunda-feira. O discurso da Rainha, portanto, que enuncia, no fundo, as prioridades do Governo, será lido por Isabel II, se calhar ainda durante a semana que vem, como numa cerimónia que não vai ter aquela pompa de circunstância do costume, até porque houve uma em outubro, e portanto, para abreviar razões, vai ser uma coisa mais apressada e mais simples, e isso permite que antes do Natal o Primeiro-Ministro coloque o seu acordo de Brexit à votação, ele passa com certeza, e com isso deixa de haver qualquer impedimento à saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de janeiro de 2020. O que acontece depois é que há um período de transição durante o qual as coisas não mudam imediatamente, porque é suposto durante esses 11 meses chegar-se a uma nova parceria, devido à nova relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Claro está que este período, até ao final de 2020, foi previsto quando o Brexit era para ter acontecido a 29 de março passado. Portanto, isto eram quase 2 anos. Agora, com os adiamentos sucessivos, sobram 11 meses. E Boris Johnson garante que não quer prolongar esse período de transição nem um dia. Vamos ver se em 11 meses consegue, uma vez que fazer toda uma nova parceria desta dimensão em 11 meses é uma tarefa hercúlea. É verdade que há interesse de parte a parte, uma vez saído o Reino Unido da União Europeia, é de todo o interesse dos 27 que as coisas definam. Aliás, em Bruxelas estava tudo de dedos cruzados por uma maioria clara que definisse de uma vez qual era o rumo destas ilhas. E, portanto, pode haver, se houver um esforço muito grande, pode sair um milagre, conseguir-se uma parceria em 11 meses, eu acho difícil. Em todo o caso, se for preciso, é muito menos dramático um prolongamentozinho técnico, se for preciso, do período de transição, do que o adiamento do Brexit. Foram os 3 adiamentos do Brexit que houve até agora e que geraram muita fúria nas pessoas que queriam ver respeitada a vontade democrática expressa no referendo de 2016. Portanto, com a maioria que Boris Johnson tem agora, se tiver de haver um pequeno ajuste técnico, que não político, não será provavelmente dramático. Mas eu julgo que o Primeiro-Ministro vai fazer tudo para, de facto, honrar o prazo de final de 2020, porque senão poderemos estar outra vez naquele precipício de que se falava aqui há um tempo do no deal, não é? É outro tipo de no deal, mas ainda assim, se não houver um acordo comercial, pois a saída vai ser muito mais danosa para um lado e para o outro, e aí mais para o Reino Unido, porque apesar de tudo a União Europeia é maior e, portanto, tem mais resiliência do que o Reino Unido sozinho. E depois há todo um mundo de acordos comerciais e outros com países terceiros que, portanto, já se falou, ainda entrou ontem hoje, já Donald Trump falou, já a primeira-ministra da Nova Zelândia, o primeiro-ministro da Austrália, são países geopoliticamente muito próximos do Reino Unido, e haverá uma aposta realmente em conseguir acordos comerciais que durarão o seu tempo a negociar, mas que já não estarão restringidos pelas regras da União Europeia. Internamente, Boris Johnson herda um problema chamado Escócia, ou o aprofundamento de um problema chamado Escócia. No início da noite, as projeções apontavam para 55 lugares, depois terminaram em 48, o Partido Nacional Escocês. Jethro, Sturgeon, a chefe do governo escocês e líder do Partido Nacional Escocês, festejou efusivamente a perda do assento de Swinson. E disse, foi bastante enfática a sublinhar que Boris Johnson tem um mandato para retirar o Reino Unido da União Europeia, ela tem um mandato para... A Inglaterra? Diz? Exatamente, tem um mandato para retirar a Inglaterra da União Europeia. É que o ponto é esse, é que ela não acha que seja inglesa, ela não está metida nisso. Ela tem o mandato de dar aos escoceses, aos seus eleitores,
uma solução de futuro? Eles é que sabem. Bom, vai ser interessante e, claro, a posição de Boris Johnson em termos de temos que fazer... havia um referendo sobre Brexit e temos que get Brexit done. Bom, democraticamente, se a Escócia quer outro referendo, seria um pouco hipócritico não deixar eles fazer outro referendo, mas ele é muito hipocrítico. Então, podemos esperar que ele não vai facilitar isto. Até eu acho que ele vai provavelmente tentar provocar um pouco, porque a sua base, o voto inglês, talvez vai gostar disto. Mas, sim, o referendum da Escócia de 2014. Sim, foi sobre separar-se do Reino Unido, mas era antes do Brexit, então já mudou bastante o tema. Claro. Não só no sentido de os escoceses querem continuar na União Europeia, mas também pensando em Irlanda do Norte, que agora vai ter uma regra um pouco mais, o regulamento distinto, que vai estar parte da União Europeia e também parte do Reino Unido, que dá uns benefícios económicos, etc. A Escócia diz não é justo. Eles vão querer fazer outro referendo. Também a questão europeu entrar nisto porque, por exemplo, a Escócia pode entrar na União Europeia assim de fácil. Acho que, por exemplo, a Espanha não vai deixar nada fácil. Abre uma caixa de Pandora para outros países. Não é nada claro. Mas Sturgeon é uma política muito bom, muito lista, e ela estava já há 3 anos preparando para este momento, sabendo que ia chegar. Então eu acho que ele deve estar já com ideias e táticas, e também eu acho que ele estaria bastante contente que o adversário vai ser Boris Johnson, um inglês de escola privada, etc, etc. O clichê do inglês. Os escoceses, o alvo perfeito dos escoceses. Eu ontem falei com um historiador e queria te perguntar a ti, porque és inglês. Apesar de, pronto, considerar-te muito europeísta, és inglês. Não, e também eu sempre contesto que sou britânico. Porque sim. Eu sempre pensei mais assim do que inglês. Sim, mas eu falava ontem com um historiador que me dizia que a Inglaterra é uma coisa, a Escócia é outra, pronto, e que os ingleses tinham de si próprios uma ideia de excepcionalismo histórico. Combateram imensas nações no mundo e principalmente nunca tiveram que aspirar a ser nada, porque eles sempre foram os mais desenvolvidos. Eles nunca quiseram ser nenhuma outra nação, como normalmente as nações do Sul querem ser a França ou querem ser a Noruega. E eu perguntava-te se tu sentes ou sentiste alguma vez na tua vida, à tua volta, as pessoas mais velhas ou a expressarem esse tipo de... Bom, nós não somos exatamente como eles. Estamos na Europa porque há benefícios transacionais de negócios, mas não estamos na Europa da mesma forma que um francês está na Europa, da mesma forma que que a Benelux, que os primeiros países estão na Europa, não é? Não sei se tu algum dia sentiste isso. Que sim, há orgulho e arrogância e tudo isto do passado e de ser uma ilha, etc. Uma arrogância, sobretudo em termos comparado com a Escócia ou a Irlanda, que os ingleses tipicamente consideram como um pequeno irmão, mas também é uma coisa da geração. A minha geração e os mais jovens, eu sou 42 anos, mas da minha para baixo, estão acostumbrados a viajar, de ter amigos. A normalização do sente mais europeu, eu acho. E é pouco isto que é triste. E para onde é que vai este sentimento europeísta todo que se criou com esta espécie de referendo? Sim, também, bom, podes imaginar que muitas pessoas que votaram em Brexit ou ontem mudaram e votaram para de conservadores também talvez não viajam tantos ou se viajam não participam tantos nesta ideia de ser europeu, mas ou se a equipe de futebol provavelmente tem vários jogadores que são europeus, existem e gostam de comer comida europeia. É muita coisa. Mas não pensam nisso, não é? Mas não, o vínculo não é tão direito e tão óbvio. Claro, a Inglaterra vai continuar a estar geograficamente
onde está, não? Mas o perigo em vez de ficar economicamente e politicamente com os Estados Unidos, vai com a União Europeia, vai juntar-se mais com os Estados Unidos. Por, não sei, historicamente, a língua ou o que seja, mas parece que este vai ser sim, o caminho. Parece que o Pedro, estávamos aqui a tentar contactá-lo outra vez, mas ele deve ter ido fazer mais uma das suas reportagens, até porque amanhã sai o semanário, não é? E também vamos ter uma grande análise deste tema. Ficamos por aqui neste episódio extra sobre as eleições do Reino Unido do mundo a seus pés. Queria agradecer ao Jetro e ao Hélder por terem participado neste episódio. Voltamos em breve com mais um tema em análise aqui no Expresso.